E agora vamos lá compartilhar a nossa aula. Só gostaria de saber se todos estão vendo o meu slide aí. Sim. Tá observando o slide aí? Sim. Sim. Caso trave, só se identifica com o nome. Quem é que está falando? É Helena? Quem é que está falando? A Sabrina. Ô, Sabrina. Boa noite, Sabrina. Então, Boa noite. Sabrina, olha, se travar o slide, só me avisa, tá? Porque nós estamos com dificuldade aqui na minha internet. Apesar de eu ter feito um investimento hoje não, na semana passada, eu passei a minha internet para 250 GB, mas mesmo assim ela não está, aqui no mato não está muito funcionando muito direito, não. Eu acho que aqui é só sinal de fumaça ou tambograma que funciona, né? Mas vamos estar. Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula e eu retomo aqui. Eu estou com saudade de vocês, de vê-los, né? Infelizmente ainda não podemos, por questões de saúde pública, né? Infelizmente, estamos, não sei se é aí na cidade de vocês, mas aqui em Orleans e Lauro Miller, o número de casos está aumentando. Já estava aumentando na semana passada, mas antes da eleição ninguém ia falar nada, né? Ontem, já aqui em Orleans, já teve uma explosão de casos, né? E isso já vem se arrastando já há mais de 2 semanas, mas ontem, se eu não me engano, diagnosticaram aí 46 casos. Então, imagine em cidades maiores, né? Mas vamos lá. Então, gente, quais as estruturas que formam o sistema renal? Os rins e as vias urinárias. Tá? Os rins são em dois, né? E quais são as vias urinárias? São os ureteres, que conduzem a urina formada nos rins até a bexiga, onde vai ficar armazenada por um determinado tempo, né? E depois, né, na bexiga fica armazenada, quando a gente tem vontade, dá a sensação de urinar, né, ela sai pela uretra para fora do nosso corpo. A gente já sabia. Então, primeira estrutura, a gente vai falar do rim, né? Então, o rim, a estrutura do rim, o córtex é a parte mais externa, né? A parte externa do rim. Se vocês observarem, o córtex é essa estrutura aqui, ó, mais externa, tá? De cor castanho avermelhado e granuloso, né? Que tem muitos capilares. A medula já é esta estrutura aqui, ó, tá? A medula já é essa estrutura aqui, ó. Então, a córtex é a parte mais externa e a medula é a parte mais interna, né? Tem a presença de túbulos e vasos sanguíneos e é composta por essas estruturas aqui que são chamadas de pirâmides renais, tá? Ou de Malpendi. Tá? Então, a pirâmide renal, ela projeta-se em uma pequena depressão, tá? Depressão essa chamada de cálice menor. E a união dos cálices menores, né, vão formar os cálices maiores. Tá? Então, aqui, ó, um cálice menor e um cálice menor vão se unir e fazer um cálice maior. Ó, um cálice menor vão se reunir. Então, tem os cálices menores, que são estes, e tem os cálices maiores, que são a junção.
E a conversão, né, desses cálices maiores vão formar a pelve renal. É essa estrutura aqui. Então, tem as pirâmides, né? Tem os cálices menores, tem os cálices maiores, né? Que vão se unir formando a pelve renal. Né? E aí, da pelve renal, eu vou ter o ureter, né? Que vai conduzir a urina até a bexiga. Então, essas são as estruturas do rim. O córtex, que é a porção mais externa, né? A medula, que é a porção interna, onde eu tenho as pirâmides, os cálices menores, maiores, que vão formar a pelve renal. Bom, então, se eu pegar e fizer um pequeno corte, né, como está detalhado neste desenho aqui, eu vou ter esta estrutura aqui, ó. Então, se eu observar aqui, ó, os néfrons, né, eu tenho ali no córtex as arteríolas, né, e vou ter os néfrons, que são as unidades. Eu vou ter as arteríolas aqui, ó, que está em azul e vermelha, e aqui eu vou ter o néfron, tá? Que é a unidade funcional do rim. É onde o sangue é filtrado, tá? E a partir dali ele vai filtrado e vai ser formada a urina. Mas o rim não tem somente a função, tá, de formar urina. Eu primeiro vou falar desta função, tá? Que parece não ser importante, mas ela é extremamente importante. Tanto é que quando a gente tem insuficiência renal, a gente tem que ir para uma máquina, né? Tem que fazer uma terapia chamada hemodiálise, que é caríssimo, tá? Só o SUS que paga o tratamento de hemodiálise, tão caro que é. Tudo bem até aí, pessoal? Então, o néfron, que é a unidade funcional dos rins, né? Ele é formado pelo glomérulo, que é um tufo de capilares envolvido por uma cápsula chamada cápsula de Bowman, tá? E é formado pelo túbulo contorcido proximal, alça de Helen, ou Ellen, como alguns queiram falar, e túbulo contorcido distal. Tá? Então, ó, essa pequena estrutura aqui, que é a unidade funcional, que é o néfron, tá? É essa aqui. Então, se eu observar, tá? Ali, ó, parte, né? O túbulo, parte do néfron, ele se localiza no córtex renal. E aí eu vou falar da cápsula de Bowman, do túbulo contorcido distal e proximal. Porém, a alça de Helen está localizada na medula. Por isso que este desenho, tá, tem um tracejamento aqui. Agora o outro desenho vai ficar mais simples para a gente entender. Tá? Que é este desenho aqui. Esse desenho aqui, ele vai basicamente nortear a nossa aula. Por isso que, caso vocês não entendam, tá, a gente pode parar e voltar. Então, olha ali, ó. O primeiro desenho aqui, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o glomérulo, tá? Envolvido pela cápsula de Bowman, aonde ocorre, né, a filtragem, tá? Depois eu vou explicar isso passo a passo. Saindo da cápsula de Helen, eu tenho o túbulo contorcido proximal. Estão conseguindo acompanhar o meu mouse aqui, né? No túbulo contorcido proximal eu vou ter reabsorção e excreção. Então a setinha com F é filtrado, tá? Com R é reabsorção e com S excreção. Então, nesse
Se vocês observarem, tá, o sangue entra aqui no glomérulo, a cápsula de Bowman, ele é filtrado. Então, esse filtrado ele é conduzido pela alça, pelo túbulo proximal, e nesse trajeto ele vai receber reabsorção e excreção. Tá? Então, o trajeto desse filtrado, tá? Ele vem aqui, ó, túbulo contorcido proximal, desce, essa estrutura aqui se chama alça de Helen, tá? E aí vocês podem ver que tem RR ali, que é reabsorção. E aqui, ó, é o túbulo contorcido distal. Eu tenho túbulo contorcido proximal, alça de Helen e túbulo contorcido distal. Depois do túbulo contorcido distal, tá? O que sobrou desse filtrado vai para o ducto coletor em direção, né, àquelas estruturas, cálice menor, que vai em direção, na verdade, da bexiga. Né? Já é o que a gente vai chamar de urina. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês como é que acontece. Eu não vou sair desse slide, tá? Vai ficar parado nesse slide, porque basicamente os outros slides, eles só têm a transcrição desse slide. E o que acontece? Né? Como é que acontece essa formação da urina? A formação da urina, né, ou excreção urinária, ela é, olha só como é que ela funciona. É como se fosse uma fórmula, mas é uma fórmula. Excreção é igual a filtração menos reabsorção mais secreção. Então, ao explicar esse processo aí, vocês vão entender melhor. Então, o que acontece? O primeiro processo que acontece, né, os processos envolvidos na formação de urina, né, é o filtrado glomerular, que é o que acontece aqui, tá? A reabsorção de substâncias, que acontece onde tem o Rzinho em direção ao vaso sanguíneo, né, que ele sai do néfron em direção ao vaso sanguíneo. E a excreção são as substâncias que saem do sangue em direção ao néfron, tá? Porque esse transporte ele acontece ao longo desse contato néfron com, né, com o vaso sanguíneo, tá? No caso, artéria eferente. Tá? Então, a artéria referente é que vai aferente, perdão, a artéria aferente vai conduzir o sangue até o néfron. Ele vai ser filtrado e ao longo, né, a artéria que sai de dentro do néfron já chama-se artéria eferente. E a artéria eferente, aqui, ó, artéria aferente que conduz o sangue até o néfron, onde ele vai ser filtrado, tá? Filtrado glomerular. E a artéria que sai do néfron é a artéria eferente, que acompanha, né, o túbulo contorcido proximal, a alça de Helen e o tubo contorcido distal. Tá? E aí, ao longo disso aí, vai haver reabsorção e secreção, tá, de substâncias. Então, vamos, na verdade, à formação passo a passo da urina. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Para que haja formação de urina, tem que haver pressão. Então, o sangue tem que chegar aqui, né, com alta pressão para ele ser filtrado. Tá? Então, vamos lá. O sangue, tá, ele vai chegar só passo a passo. O sangue chega ao rim através da artéria renal, tá? Se ramifica no interior
do órgão, originando grande número de arteríolas chamadas arteríolas aferentes. Tá? Então, as arteríolas aferentes vão conduzir esse sangue até a cápsula de Bowman, formar esse enovelado chamado glomérulo, tá? E depois, ao sair dela, se chama arteríola eferente. Então, o sangue, ao chegar, tá? Ele é conduzido sob alta pressão no interior dos capilares do glomérulo, né, denominando o primeiro processo chamado de filtração. Tá? Então, o que é a filtração? Estas substâncias extravasadas para a cápsula de Bowman constituem o filtrado glomerular. Então, o sangue chega aqui, ó, em alta pressão, né? Sofre a filtração, né? Formando o que a gente chama de filtrado glomerular, que tem até aqui, ó, ele fala aqui, ó, tá? Que ele é formado. Depois isso aqui eu vou explicar num texto mais fácil. Tá? Então, esse filtrado glomerular, que agora está aqui, que ele é o resultado desse sangue que chegou em alta pressão na cápsula de Bowman, né? Pelo glomérulo, né? No glomérulo, na cápsula de Bowman, ele é filtrado, passa a se chamar filtrado glomerular, que está aqui no túbulo contorcido proximal. Então, quais as características do filtrado glomerular? Tá? Ele é semelhante em composição química ao plasma sanguíneo. Tá? Qual a diferença? Não possui proteína. O filtrado glomerular não possui proteína. Tá? E não possui também elementos celulares como as hemácias. Tá? Senão, se tivesse hemácia, a gente ia eliminar as hemácias na hora de urinar. E aí a gente sabe que quando sai sangue na urina, não é uma coisa normal. Porque a urina tem que ser de branca, né? De branca não, mas de incolor a amarelada, né? Depende da quantidade de água que você ingere. Tá? Este filtrado glomerular, como eu falei, ele passa em seguida, né, pelo túbulo contorcido proximal, alça de Helen, túbulo contorcido distal, tá? E neste trajeto, tá, ocorre a reabsorção de água e de íons. Que íons esses são? Ó, glicose, cloro, sódio, né? Além da água, né? Potássio. Então, ao longo desse trajeto, né, existe a reabsorção e secreção de substâncias, né? Não só de água, como de alguns íons. Tá? E aí, voltando neste quadrinho aqui, ó, que está escrito filtrado, só para a gente ter uma ideia, estima-se que em 24 horas são filtrados, é isso que ele quer dizer aqui, ó, 180 litros de sangue, 180 litros de fluido do plasma para formar de 1 a 2 litros de urina por dia. Então, o que isso quer dizer? Que
desses 180 litros de fluido de plasma que passam aqui, ó, que são filtrados, né? 99% são reabsorvidos, ou no túbulo contorcido proximal, ou na alça de Helen, ou no túbulo contorcido distal. Tá? Isso significa que, como eu falei, de 180 litros de fluido de plasma filtrado em 24 horas, né, você só são formados de 1 a 2 litros de urina. Então, aí justifica, né, explica, né, que existe uma reabsorção muito maior do que a excreção. Então, só para a gente ter uma ideia, a formação da urina, ela só elimina o que realmente não vai ser utilizado. A gente tem que entender que eu só estou falando da água aqui no caso, né? Da água, do fluido que eu estou falando aqui, do fluido do plasma, né? Mas existem outras substâncias que formam a urina, a não ser a água. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Alô? Sim. Tudo certo. Tudo bem. Então, Certo. eu só estou parado nesse slide porque os outros vão remeter a esse mesmo desenho. Tá? Então, além dos processos, né, que eu falei ali até agora de formação de urina, né, além da reabsorção desse fluido do plasma, né, existe também a reabsorção de outras substâncias. Então, ao longo dos túbulos renais, né, túbulo contorcido proximal, né, alça de Helen e túbulo contorcido distal, existe uma reabsorção ativa de aminoácidos, glicose. Tá? No final do túbulo, no final aqui, né, no túbulo contorcido distal, essas substâncias não são mais encontradas. Então, aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, alça de Helen, você ainda encontra, né, aminoácidos e glicose. Mas se tua função renal estiver normal, não tiver nenhuma alteração, né, ao chegar aqui no túbulo contorcido distal, nós não podemos encontrar nem aminoácidos nem glicose. Tá? Por isso que quando nós encontramos estas substâncias na urina, glicose, aminoácido, isso, né, que a gente faz o exame de urina, isso, na verdade, o exame de urina é para avaliar, no caso, um exame simples, para avaliar a função renal. Né? Além de para ver se você tem infecção em alguma coisa, ou algum outro processo patológico. Tá? Então, o normal é que, né, no túbulo contorcido distal, a gente só encontre basicamente água. Não somente água, entre aspas, tá? Como eu falei, a urina ela não é formada só por água, né? Por outras substâncias. Então, uma pergunta: qual o destino das substâncias reabsorvidas neste processo? Né? Então,
Veja bem, o sangue chega até lá, né? A cápsula de Bowman, ao glomérulo, pela uma artéria chamada artéria aferente. E sai do glomérulo para uma artéria chamada eferente. Né? Esta artéria, ela vai conduzir o que foi reabsorvido, né? Os capilares que reabsorvem as substâncias úteis dos túbulos renais, se reúnem para formar um único vaso, chamado veia renal. É a veia renal é que vai levar este sangue, com essas substâncias reabsorvidas, para fora do rim, em direção ao coração. E se vocês lembrarem, né, quando nós estudamos a anatomia do sistema renal, nós tínhamos 3 estruturas, nós vimos lá na aula prática, que era artéria renal, veia renal e a pelve renal, saindo do rim. Quer dizer, a artéria renal entrando, né, e saindo do rim, a veia renal e a pelve renal. É isso que ele está falando aqui. Então, qual o destino das substâncias reabsorvidas? Esses capilares, né, como a arteríola eferente, eles vão se unir, depois formando a veia renal, que vai levar, né, essas substâncias reabsorvidas de novo para a circulação em direção ao coração. Tá? E existe também a excreção de algumas substâncias, né, que também são excretadas na urina. Isso a gente não pode esquecer. A urina é só formada de água? Não, não. Produtos indesejáveis ao metabolismo também. Então, algumas substâncias que são removidas dos capilares em direção aos tubos do néfron, para serem lançadas na urina, são produtos indesejáveis ao metabolismo, como ureia, né? Que é o que vai estar relacionado com o metabolismo de aminoácido, a creatinina, o ácido úrico, produtos finais da quebra da hemoglobina, no caso a bilirrubina, metabólitos de vários hormônios, toxinas, drogas, medicamentos, pesticidas, aditivos alimentares. E aí, eu gosto muito de falar nisso, aditivos alimentares. Bom, gente, tudo que a gente come industrializado, a grande maioria das coisas que a gente come industrializado, tem aditivo. Tá? Tem aditivo. E dependendo da cor deste alimento, né, esses aditivos, esses corantes, isso vai implicar na cor da tua urina. Então, eu observo muito isso na faculdade, vocês são jovens, têm todo o direito, o pessoal come muito aqueles salgadinhos industriais, Cheetos, chips, sei lá, existem várias marcas, que tem muito corante. Né? Tem muito corante. E se vocês observarem, gente, se vocês comem muito aquilo, vocês podem ver coisa muito colorida. Ah, não, beterraba eu faço xixi, tudo bem, peraí. Mas a beterraba é um corante natural, tal, né? E tudo que é excesso você elimina mesmo, né? Mas essas substâncias, algumas bebidas muito coloridas, refrigerantes, tem uns refrigerantes aí que são muito... a gente elimina tudo isso, né? Principalmente toxinas, drogas, medicamentos. Tanto é, né, que o indivíduo, quando ele está para saber, né, alguns exames toxicológicos, para saber se ele ainda está fazendo o uso das drogas essas lícitas e ilícitas, principalmente as ilícitas, se pede o exame de urina.
É muito comum naqueles filmes americanos que os caras estão lá em liberdade provisória, que eles têm que colher urina para ver se eles estão na linha mesmo. Eles têm que colher urina todo mês para ver se eles estão usando droga ou não. Só para ter uma ideia, gente, se o cara fumar um cigarro de maconha, se eu não me engano, tá, a maconha fica circulando na tua corrente sanguínea, se eu não me engano, de 11 a 22 dias. Se for substância mais pesada, como cocaína e crack, chega a ficar 90 dias. Tá? Isso tudo detectado só pelo exame de urina. Não precisa nem fazer exame de sangue. Então, muitas das vezes, olha só como o exame de urina ele é extremamente importante, não só para ver, né, verificar como está a tua função renal, mas muitas das vezes ele pode detectar uma intoxicação, né, uso de droga. Por isso que é muito importante quando quando a gente vai no médico, ele pede exame de sangue, né, pede exame de urina e fezes. Porque tudo que o teu organismo não for utilizar, que não for bom para ele, né, ele vai expulsar. Né? E como o sangue ele é filtrado, né, nos rins, então o que não for necessário, ele elimina. O que for necessário, ele reabsorve. Por isso que ao longo desta estrutura que norteou a nossa aula até agora, o néfron, eu tenho aqui, ó, um Fzinho de filtrado, tem um Rzinho de absorção. Quando ele sai do néfron, né, de uma das estruturas do néfron em direção ao capilar sanguíneo, e o Szinho de excreção é quando ele sai no sentido do capilar em direção ao néfron. Tá? E aí tá aqui, ó, no final aqui, ó, túbulo com torcido distal, e aqui continua a arteríola eferente, né, em contato com um ducto coletor. Desculpe, tá? E ainda tem uma reabsorção e excreção. Então, se eu for... E aí eu tenho aqui, ó, a última setinha, que é só a excreção. Então, a excreção é o resultado, como eu falei lá para vocês anteriormente, né? A excreção nada mais né? É igual a filtração menos reabsorção mais a secreção. Tá? E também tem no slide da aula. Então, vou pular esses slides aqui. Não, vou até deixar. Então, a regulação da função renal relaciona-se basicamente à regulação de quantidade de líquido no organismo. Então, através desta estrutura que está norteando a nossa aula, tá? Havendo, olha que interessante, havendo a necessidade de reter água no interior do corpo, né, por algum motivo, a urina fica mais concentrada. E a função maior de absorção de água. Então, vamos pensar. Se por algum motivo, vamos parar para pensar. Se vocês lembrarem lá da primeira aula, que eu passei um vídeo, deixei um vídeo para vocês, que esse vídeo está lá no AVA, que fala
de pai e filha que tiveram um problema e ficaram no deserto da Austrália, né? Ficaram desidratados. Então, se vocês observarem, podem rever até o vídeo, o que acontece é isso. Eles ficam desidratados, há uma maior reabsorção de água, e eu me lembro que tem um relato da menina que falou assim, eu queria chorar, mas eu não tinha lágrima. Não tinha lágrima porque não tinha água, porque toda a água havia sido reabsorvida para outras funções. E o pai dela falou assim, eu sentia a minha língua como se fosse um tijolo, uma coisa seca. Porque o que acontece? Havendo essa necessidade de água, tá? Existe uma reabsorção maior renal ali, nessa estrutura que nós estamos vendo, que é o néfron, de água, fazendo com que a tua urina fique mais concentrada em pouca quantidade. Ela fica vermelha, mais escura, com pouca quantidade. Isso acontece muito, tá? Quando a gente fica muito tempo sem beber água. E aí você vai urinar, você vê que a tua urina está muito concentrada, ela está muito escura. E aí o contrário, havendo excesso de água no corpo, né, a urina ela fica menos concentrada em função de uma menor reabsorção de água no néfron. Entendeu? Então, ela o tempo todo, tá? O néfron, que é a unidade funcional dos rins, né? Ela o tempo todo ela está fazendo esse controle de água no nosso organismo. Por quê? Se a gente for pensar, eu vou falar assim, de uma forma muito geral, né? Quais seriam as funções renais? Regulação do volume de líquido extracelular e pressão arterial, verdade? Sim. Regulação da osmolaridade, sim. Né? Manutenção do equilíbrio eletrolítico, né? Quer dizer, manutenção do equilíbrio iônico, sim. Regulação do pH, sim. Sim. Excreção de resíduos. E também tem uma outra função que é a produção de hormônio. Tá? Então, não é só, né, o controle, mas se a gente for pensar só do nosso, como a água é tão importante, por isso que a gente tem que beber de 1 a 2 litros de água, né? E aí quando a gente bebe muita água, é isso que ele fala ali, ó, né? Se tem um excesso de água, o organismo elimina. E se a gente for observar, quanto mais água você bebe durante o dia, mais você vai estimular a função renal. Você vai filtrar mais. E aí você vai tirar muito mais impureza do teu sangue. Tá? Por isso que a água é importante. Em todos os sentidos. Então, qual o hormônio, tá, que vai controlar, vai ser responsável em controlar essa regulação de quantidade de líquido no nosso organismo? Agora eu vou pular esses slides aqui e vou direto para ele. Olha só, presta atenção. Podem contar quantos slides eu fiquei só nessa figura aqui, quantos slides nós passamos, né, só para explicar uma figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí chegamos aqui. Né? O hormônio responsável em manter, né, esse controle, né, nessa regulação,
de líquidos no nosso corpo é o hormônio antidiurético. Ele é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise. Função dele, aumento da reabsorção de água. Então, né, se ele é antidiurético, diurese é eliminar, né? Vou fazer xixi. Diurese. Tá? Então, a função dele é o aumento da reabsorção de água. Então, diminuir, né? Aumentar a concentração de água no organismo e diminuir a concentração de água na urina. E aí faz com que a nossa urina fique mais escura, mais concentrada. Quais as substâncias que inibem o hormônio antidiurético? Álcool e cafeína. Tá? Olha só que legal. Vocês estão me ouvindo bem, né? Saímos à noite, todos nós, e fomos tomar uma cervejinha. E aí é o seguinte, estava muito calor e todo mundo bebeu bastante cervejinha. Né? Aí eu pergunto para vocês, como é que vai ficar o dia seguinte se a gente só bebeu cerveja e não bebeu água? Como é que vai ficar? O que acontece geralmente quando a gente bebe muito e no dia seguinte está mal? No dia seguinte a gente tem uma coisa chamada ressaca. Olha o que acontece. O que inibe o hormônio antidiurético não é a quantidade de álcool que você ingere, e sim a concentração. Tá? Existem bebidas destiladas que têm uma concentração de álcool maior do que a cerveja. Então, o que acontece? O cara só bebeu cerveja, bebeu muita cerveja. E às vezes o cara vai tomar uma outra bebida que tem uma concentração alcoólica maior, ele toma 2 doses. Ele tomou 2 litros de cerveja. Então, o que acontece? O álcool inibe este hormônio chamado antidiurético. O que acontece? Você elimina a água em excesso, você elimina toda a água, a que está em excesso e a que não está em excesso. Quer dizer, você perde mais água do que absorveu. E aí o que acontece no dia seguinte? A tal da ressaca. Você está com uma sede danada. Né? O que acontece? É que você perdeu mais água do que ingeriu. E a cafeína faz a mesma coisa? Faz sim. Faz sim. Quem bebe muito café faz muito xixi. Por quê? Por causa da função de... Tá? E é a mesma coisa. A concentração é a concentração de cafeína. Tá? Então, o café emagrece. Emagrece, lógico. Se você é 70% de água, a água é tão importante que nós somos compostos 70% de água. Né? E se a gente perde água em exagero, é óbvio que a gente vai perder peso. Né? Então, isso é muito perigoso. Né? Vou emagrecer, como tem muita gente que toma diurético, né? Justamente para perder peso. O atleta faz muito isso, tá? Por isso que o diurético usado por atleta é deflagrado como doping. Eles perdem peso, só que não perde só água, tá? Quando você toma um antidiurético, um diurético, né? Um medicamento diurético, você tem que entender que você não está perdendo só água. Por isso que o dia seguinte da ressaca, né, você quer água, quer isso, quer coisa. E por isso que atletas, principalmente em atividades muito extenuantes, ciclismo de alta, né, provas de alto desempenho, Iron Maiden, maratona,
o cara está sempre ali tomando o famoso isotônico, né? Que o nome comercial é Gatorade, tem um monte de nome. Né? Justamente para repor, além, né? Se vocês forem beber um isotônico, muitas das vezes ele é docinho, porque ele tem muito açúcar, tem muito carboidrato e também tem todos aqueles sais que você perdeu. Né? Se fosse assim, a nossa urina ela seria. Eu nunca bebi urina, né? Mas se você, quando tiver suado, teu próprio suor, você pegar o teu suor, né? Passar o dedo no suor e botar na boca, você vai ver que o teu suor é meio salgadinho. Por quê? Você, além da água, você perde outros sais. Tá? E aí, ó, como é que é a ação do hormônio antidiurético? Né? Então, se você tem pouca água no teu plasma, tá? O aumento, tá ali, o aumento na concentração do plasma, quer dizer, pouca água no teu plasma. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Se você está pouco hidratado, o teu sangue está mais grosso, né? Isso é só uma forma mais fácil de vocês tentarem entender. O que acontece? O estímulo de receptores osmóticos no hipotálamo vão fazer com que haja a produção de hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético ele atua nos túbulos contorcidos distais e no coletor de linfo, né? Onde existem células mais permeáveis à água, né? Fazendo com que aumente a reabsorção de água e a nossa urina fique mais concentrada. Tá? Então, quando você tem pouca água no plasma, né? Teu sangue está mais grosso por alguma coisa, né? O que ele faz? Tem um excesso de calor, você não está bebendo água, né? Ele entra aumentando a reabsorção de água, fazendo com que a tua urina fique mais concentrada. Tá? E o que acontece quando eu tenho muita água no meu plasma ou tá? Bebi muito café? Mas o meu café é fraquinho. Mas, na verdade, é a soma, né, da quantidade de café. Eu gosto de tomar café expresso, bem forte. Né? Então, se tu tem muita água no plasma, ou ingeriu álcool, ou cafeína, tá? Você inibe a ação do hormônio antidiurético. Com isso, você, inibindo a ação do hormônio antidiurético, você diminui a absorção de água, né? Você tem uma menor absorção de água nos túbulos contorcidos distais e no coletor de nervo, e aí você tem mais produção de urina. Então, a urina está mais líquida, está mais fluida. Tá? Então, né, o que pode acontecer é o seguinte, essas três situações. Ou você tem muita água no plasma, ou fez uso de álcool ou cafeína. Tá? Pode acontecer as três ao mesmo tempo? Pode. Tá? Pode. No final de semana, principalmente. Por isso que existem pessoas, se vocês observarem, né, quando tem uma mesa posta, você tem, que vai servir vinho, você tem uma taça para vinho e uma taça para água. Tá? Justamente para você tomar o vinho, mas ir se hidratando. Tá? Essa é uma técnica que eu faço. Sempre quando eu vou sair
para tomar cerveja e chopp, eu peço sempre uma garrafa de água no chopp. Né? Justamente para isso, para inibir, né? Evitar que no dia seguinte eu fique mal com uma ressaca. É por isso que a água é importante. E se vocês observarem, se vocês forem tomar café expresso, né, numa cafeteria mesmo, legal, vocês vão ver que, geralmente, né, lugares assim, mais legais, tem sempre o café expresso e um copinho de água. Ah, mas isso aí é para depois tirar um pouco do gosto de café. É sim, mas também é para você estar evitando isso. Mas são os caras do bar que fazem isso? Não. Isso aí é uma recomendação, né, que quando o cara faz o curso lá de barista, ele não sabe por que faz aquilo. Ah, mas sempre acompanha um copinho de água. É meio estranho que tem muita gente que não bebe. Eu geralmente nem bebo, porque eu gosto de ficar com gosto de café na boca. Agora nós vamos falar. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Tudo certo. Agora nós vamos falar da aldosterona. Tá? É um hormônio que participa do equilíbrio hidroiônico do organismo. Ele é produzido nas glândulas suprarrenais. Tá? A função dele é retenção de sódio. Tá? Então, ele promove a reabsorção do sódio, retenção de água no organismo e contribui para o aumento do volume sanguíneo e da pressão arterial. Tá? E também na função, né, de retenção de sódio e perda de potássio no sangue. Tá? E a aldosterona tem até alguns remédios de pressão. Tem um, se eu não me engano, não sei se ainda existe, é antigo, que o nome dele era aldosterona. Então, como é que é o controle da produção da aldosterona? Tá? O que acontece? A elevação na concentração de potássio e redução de sódio no plasma sanguíneo, tá? Vai fazer com que os rins produzam renina, que é uma enzima. Tá? A renina, ela converte o angiotensinogênio, que é uma proteína inativa, tá? Em angiotensina, que é a proteína ativa. Tá? Então, a renina que é produzida nos rins, ela serve para converter uma proteína inativa em uma proteína ativa. Tá? Essa proteína ativa, que é a angiotensina, ela age no córtex da glândula suprarrenal, aumentando a excreção da aldosterona. Tá? A aldosterona, ela vai atuar nos rins, principalmente nos tubos contorcidos distal e o coletor de néfron, tá? E como nós vimos antes, onde tem as células mais permeáveis à água, aumentando a excreção, quer dizer, a eliminação de potássio e aumentando a reabsorção de sódio e de água. Tá? Então, como é que acontece isso, gente? Só recapitulando. Vamos pensar não, nós somos uma máquina perfeita, né? Cheia de sensores.
né? Sensores dos mais variados possíveis. Então, o que acontece é isso. Né? Isso eu estou falando de forma para que a gente entenda melhor, de forma mais fácil. Né? Então, na circulação nos vasos sanguíneos, existem vários sensores, né, que vão levar essas informações para o sistema nervoso central, né, e dali ele é que vai mandar essa informação para algum lugar. É assim que funciona. Então, é isso que acontece. O organismo detectou que existe um aumento de potássio e uma redução de sódio, ele começa todo esse processo aqui, né? Renina, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina. A angiotensina vai agir sobre a córtex renal, né? Aumentando a secreção de aldosterona. A aldosterona vai atuar nos túbulos contorcidos distais e no coletor do nefro, aumentando, eliminando aquele excesso de potássio e reabsorvendo todo o sódio e água, para que o nosso organismo sempre fique em equilíbrio. Né? Isso aqui seria um processo homeostático de equilibrar o organismo. Ok, pessoal? Então, o controle na produção da aldosterona, né, esse desenho aí, ele vai o quê? O angiotensinogênio ele é produzido no fígado. A renina, o angiotensinogênio, é a proteína inativa. A renina é produzida no rim, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina, que vai atuar na córtex suprarrenal para produção de aldosterona, que vai, né, fazer a eliminação de potássio e a absorção de sódio e água. Ficou fácil esse esquema aí? E além disso, eu também tenho, né, natridiurético atrial, né, também conhecido, né, fator natriurético atrial, tá? Que é um hormônio, né, que é um polipeptídeo com 28 aminoácidos. Eu não vou entrar muito nisso, porque vocês estão tendo aula ali com a professora Jéssica, e às vezes eu vejo ali ela postando no grupo aí, hoje é aula de metabolismo, então isso tudo ela deve falar. Tá? Esse polipeptídeo, ele é produzido pelos átrios no coração, e o que estimula a secreção desse polipeptídeo é a distensão das paredes atriais pelo volume sanguíneo aumentado. Então, se a pressão estiver muito alta, tá? O volume sanguíneo estiver muito alto nas paredes atriais, né? Como é que ele vai agir? Ele é um diurético endógeno, ele atua no rim, tá? Na promoção da excreção maior de sal e água, reduzindo o volume sanguíneo. Olha que perfeita essa máquina, né? Que perfeita. Então, ela tem mais de uma forma de estar equilibrando além a nossa pressão arterial. Então, se aumenta muito a pressão no átrio, né, nos átrios, tanto direito quanto esquerdo, né, o direito recebendo sangue da veia cava superior e inferior, e o esquerdo recebendo sangue das veias pulmonares, se aumenta muito a pressão ali, opa, peraí, isso aí vai fazer mal, de alguma forma. Então, o próprio átrio, né, vai estimular a ação
por isso que o nome dele é peptídeo natridiurético atrial, né, ou fator natridiurético atrial, que é justamente pela distensão dos átrios, né, que vai fazer com que haja liberação para que haja, né, uma redução do volume sanguíneo. Quer dizer, como ele é diurético, ele vai eliminar mais água e sal, diminuindo a pressão arterial. Vocês já pensaram, já pararam para pensar? A avó da gente, né? A mãe, quando é mais velha, ou aquela tia mais velha, quando o indivíduo, principalmente a menina, ela está lá, a minha pressão está baixa. Aqui eles falam para fazer o quê? Botar sal? Aonde? Baixo da língua, né? Já ouviram falar nisso? Por quê? O Já, que eu já. acontece? Ou então, já ouviu, né? E o que acontece quando você come uma coisa muito salgada, te dá vontade de beber água? É porque justamente com um aumento de sal, tá? O sal em alta concentração, ele não é benéfico, então o teu organismo, opa, aumentou muito a concentração de cloreto de sódio. Vamos ter que beber água para que isso volte ao normal. Tá? Então, por que o sal ao longo ele vai provocar hipertensão arterial? Justamente por isso. Né? Uma maior concentração de água e sal vai fazer com que estes hormônios eles não funcionem da forma que eles deveriam funcionar. Porque o teu organismo se adapta a comer aquela concentração de sal e ao longo do tempo isso vai te fazer mal. E é isso aí, pessoal. Porque o que tem ali agora é uma atividade que eu vou botar lá no aula. Tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa. Eu gostaria que cada um de vocês pensassem, tá? A partir da aula de hoje, eu gostaria que vocês pensassem nesta relação pressão e produção de urina. Tá? Então, pensa numa coisa. Se a minha pressão está muito alta, eu vou ter um volume urinário normal ou não? Não é para responder agora. Tá? E se eu tiver uma pressão muito baixa, eu vou ter um volume urinário normal ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Gente, eu estou falando com futuros farmacêuticos enfermeiros. E isso, vocês vão encontrar isso no dia a dia de vocês. Seja o pessoal da farmácia, sendo na farmácia de dispensação ou no hospital, tá? E os enfermeiros vão encontrar uma situação dessa o tempo todo no hospital. Quais as situações que podem levar o indivíduo? Isso é mais complexo do que eu estou... Tá? Mas é para pensar assim. Quais as situações que podem levar um indivíduo, tá, a ter uma queda de pressão, né? E como isso vai influenciar na função renal e no aumento de pressão e o que isso vai influenciar na função renal. Tá? Eu deixei 2 materiais para vocês, de 2 livros de fisiologia diferentes. Tá? Então, eu acredito que estes materiais que eu estou deixando esse semestre para vocês, de fisiologia, que vocês guardem. Por quê? Porque Opa, agora eu vou abrir a câmera aqui.
Ô, Cláudio.